Olá a todos, estamos aqui hoje para o primeiro episódio do IFCast, uma produção independente. Meu nome é Leonardo, eu sou aluno de BSI. Hoje eu estou aqui com o Matheus Castro, servidor técnico administrativo e aluno de BSI do Campus Sabará. Estamos aqui também com a nossa convidada especial, Cristiane, mãe do Henrique e da Helena, professora também do curso de BSI. Nós vamos começar aqui falando sobre 3 assuntos do IF, basicamente. Como que começou o IFMG, como que ele atua, impacta no campus em Sabará, o campus Sabará impacta na cidade de Sabará, e depois nós vamos terminar falando sobre como que que o IF ele gera para os estudantes. Para começar contextualizando, nós vamos aqui falar sobre como que começou o IFMG. Por isso, eu passo a palavra para o Matheus. Então, Léo, primeiramente, obrigado pela apresentação, pelo convite aí também. Prazer estar aqui com a Cris, nossa querida professora, fui aluno dela também, foi um prazer. O Léo, a gente não teve a oportunidade de estudar na mesma sala, mas quase ali contemporâneos, né? Isso é de 2019, né? 2019. Isso. Bom, Léo, então assim, para começar falando dessa contextualização, né? Eu acho importante primeiro a gente entender o que é o conceito instituto. Porque, assim, a gente está aqui hoje, a gente vive isso aqui hoje, esse ecossistema aqui juntos, mas a gente às vezes não entende o fundamento que trouxe a ideia do conceito dos institutos, né? Porque a gente já tinha escolas técnicas no Brasil antes dos IEFs. Então, por que houve a criação dos institutos? Para que ele foi feito? Ele foi criado em 2008, né? Sob a Lei Federal 11.892, e antes dela funcionavam a última lei que foi criada de escolas técnicas foram na criação dos Cefetes. Antes deles, ainda existia outros tipos, por exemplo, escolas agrotécnicas, que tinham uma pegada mais voltada para o agro ali, que era do interior de Minas, alguns interiores também, né? Você tinha ali escolas voltadas, acho que já tinha o Colégio Pedro II, que já é mais tradicional também, mas no fundo a base era de escolas que fornecessem ensino técnico integrado ao médio e com alguns cursos superiores mais voltados na área de, vamos dizer assim, aplicadas, né? E aí o que acontece? Qual foi a ideia então? Os Cefetes, eles tinham uma pegada mais independente. O funcionamento deles, eles tinham uma autonomia maior, individualizada. Então, por exemplo, você tinha o Cefet de Bambuí, você tinha o Cefet de Ouro Preto, você tinha o Cefet de São João Evangelista, que na verdade antes o Cefet de São João Evangelista, por exemplo, e de Bambuí eram escolas agrotécnicas, porque são escolas meio que fazendas, né? Então lá eles têm uma pegada mais de criação de agropecuária, gado, cursos nessa área mais voltada para isso. O de Ouro Preto voltado mais para mineração. Então, assim, espalhado no Brasil afora, basicamente a estrutura era essa, né, de Cefet, que é o que acho que a marca ficou mais conhecida, assim, ultimamente. Então, assim, quando eles foram pensados, então eles tinham uma autonomia muito grande, mas na parte, por exemplo, quando o governo federal queria, por exemplo, uniformizar a educação, ficava uma coisa mais complicada, porque cada um tinha o seu formato, a sua peculiaridade regional, então isso tinha algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Por exemplo, a marca Cefet, ela pegou muito mais, assim, se você for parar para pensar, porque eles tinham formas de desenvolver a parte do marketing ali local e tinha recursos, então cada um alocava uma parte do recurso que achava melhor para fazer esse tipo de divulgação. Então a marca conseguiu fazer uma coisa mais avançada. Fazendo um paralelo, por exemplo, né? Os institutos, quando eles foram criados, a ideia era dar uma uniformizada na educação também. Então, assim, todo mundo agora passou a ser vinculado a uma reitoria central. Então, antes os Cefetes, eles eram independentes, e nessa nova configuração de instituto, ele ficou voltado para uma reitoria central. E aí é um caso muito peculiar de Minas,
porque a gente tinha, no caso de Minas e Rio, né? A gente tinha o Cefet de Minas, e que tinha a intenção de virar faculdade tecnológica, igual aconteceu com o Paraná. Então, quando veio a proposta dos institutos, o de Minas era, acho que o segundo maior, depois do Paraná era ele, acho que do Rio depois em sequência. Então, eles vinham já com essa negociação, eles optaram por manter essa estrutura do Cefet. E aí, o que aconteceu com isso? No caso específico de Minas, né, ao contrário do restante do Brasil, os Cefets, quando transformaram para institutos, todos aglutinaram, todos ficaram na mesma reitoria. Então, por exemplo, o IF de São Paulo, são 42 campos que na noite amanheceram no outro dia já com 42 campos, uma estrutura consolidada, a partir da promulgação da lei. No caso do Rio, eu acho que eles fizeram uma reitoria, mas ficou tudo aglutinado. Mas no caso de Minas Gerais, teve uma peculiaridade que isso traz para a gente também uma forma diferente de visualizar o IF de Minas, o IFMG, dos IFs de Minas, né? Porque aqui foi repartido em 5 micro-regiões, né? Então você tem o Cefet IFMG, que é o nosso aqui, que são 20 campos. Aí você tem o IF do Norte, que é bem grande, o IF Sul, o IF Sudeste, o IF, se não me engano, do Triângulo. Então foram separados em 5. Mas o IFMG, ele engloba todos os 5. Quando fala, por exemplo, IFMG, ele está englobando o IF do Norte, do Triângulo Mineiro. Então, também? Não. E quando fala IFMG, é o Sol Central. Tá. São 20 campos só dessa parte tem central. Tem alguns campos, né, de Belo Horizonte que não aderiram ao IFMG, que eles são Cefetes até hoje. Aí o que acontece? Na época como o Cefet de Minas Gerais não aderiu aos IFs, a pegada deles, eles criaram, era meio que o NEDs, chamava, aqui o Cefet de Minas chamava de UNED, que era como se fosse campos assim, que eles iam criando no interior. Então o Cefet já tinha alguns campos, por exemplo, Araxá, Timóteo, Leopoldina, aí criou de Contagem, que foi um dos últimos, e manteve essa estrutura, né, de Cefet, vinculado ao Cefet ali. Eu não sei como é que é a denominação, na época acho que era o NED, hoje acho que é campo. Mas aí o IF, depois quando veio, ele consolidou aí esse formato mais unificado, embora o de Minas foi o único estado no país que ficou dividido com essas 5 regiões, dado essa questão política, que o Cefet não quis aderir tudo, e aí optou-se por fazer essa repartição para organizar aí melhor, que eles viram que era uma melhor maneira. Só que o que aconteceu? Como o Cefet não aderiu, aí não deu para pegar a reitoria do Cefet, então houve a aglutinação dos 3 maiores campos que se juntaram para fazer o IF Central, que foi Ouro Preto, Bambuí e São João. Já existia o campus de Congonhas, vinculado a Ouro Preto, e o campus de Formiga, vinculado a Bambuí. E aí eles vieram juntos e criaram então o IFMG, que é para pegar essa área mais central, embora você tenha uma extensão muito grande. O estado de Minas é bem grande, né? Então, assim, essa ficou sendo a formatação dos IFs aqui em Minas Gerais, que é o único estado que tem essa composição. Que são 5 Cefets IFs independentes dentro dessa mesma estrutura. Essa estrutura, ela você pensando, por exemplo, a nível nacional, para você funcionar a educação, manter ela mais uniformizada, é melhor, porque antes, igual eu falei, os Cefets eram mais locais, atendiam mais, então você tinha uma realidade em Ouro Preto que era totalmente diferente da realidade de São João, de Bambuí, embora o São João e Bambuí sejam um pouco mais próximas, né? Então essa unicidade, ela trouxe uma formatação assim, mais padronizada, em que o próprio governo federal conseguiria trazer uma política educacional mais linear para todo o IF, né? Todo o Brasil, até para controlar a educação, para poder conseguir fazer programas, aplicação de recursos de uma forma mais unificada e fazer com que esse instituto, então, pudesse fazer essa administração em conjunto. Então, não existia mais aquela ideia de Ouro Preto pensar só na mineração agora, Bambuí pensar só na agropecuária agora. Eles tinham que se juntar e pensar agora como fazer uma formatação que atenderia essa região toda.
Então são várias realidades diferentes, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Então você tem, por exemplo, a peculiaridade aqui da região metropolitana, que são campos mais próximos da região metropolitana, que tem uma característica. Você tem os campos de Bambuí, São João e tal, que tem outra característica. Você tem os campos de Ouro Branco, Ouro Preto, Congonhas, que são de outra pegada. Enfim, então cada região ali dentro dessa macro-região tem a sua peculiaridade. Mas agora elas não são mais independentes, elas têm que pensar agora num formato mais. Então, tudo que também você vai implantar, ele leva mais tempo, porque você precisa de pensar em outras realidades e você gasta mais tempo para implantar isso de uma forma também que todos acompanhem o mesmo projeto, todo mundo ande ou tente andar mais próximo disso. E aí isso traz, né, uma série de vantagens e algumas também desvantagens. A questão do marketing, por exemplo, e tudo. Agora a marca ela anda junto, então você tem que pensar também nisso. A questão políticas educacionais, né, igual eu falei, que tem essa agora tem que ser pensada dessa maneira, distribuição de vagas, de cursos. Então é uma série de acontecimentos aí que acabam envolvendo. Você tomar decisões independentes é muito mais fácil. Agora não, agora você tem uma política pedagógica que você tem que criar tudo pensando diferente. Mas isso administrativamente tem também, né, a questão de você conseguir fazer essa gestão mais integrada. Imagina você, governo, ter que controlar, sei lá, 600 unidades que pensam de formas independentes. É um negócio de doido. Agora, você pensar que você tem as unicidades, então você quer falar do IF Central aqui, ou de São Paulo, que é mais unificado, você vai em São Paulo, você trata dos 42 campos, você reúne com aquele reitor. Você não precisa reunir com 70 diretores ali dentro. Então, isso na administração trouxe uma efetividade muito grande. Então é importante a gente saber um pouco dessa história para a gente entender o porquê que saiu isso, por que houve essa mudança. Um dos fatores principais por essa mudança pensada foi isso, então, né? Dentre outras peculiaridades ali mais pontuais que também tem vantagens e desvantagens, mas aí foi analisado que, de uma maneira geral, na época, foi pensado dessa forma para melhorar a forma como estava sendo feito. Então é uma marca que está em construção agora, há algum tempo, né? 15 anos já. 15 anos. Foi feita, semana passada, teve a comemoração dos 15 anos aí dos institutos. 15 anos, isso é muito pouco tempo, né? Se parar para pensar ao todo. Uhum. E quando a gente fala do Campus Sabará, como é que ele começou, Cris? Primeiro, agradecer por vocês terem me convidado para falar um pouquinho do IF. Mandar um beijo para o professor Daniel Conrado. Bom, aí eu tive que fazer uma pesquisa, porque apesar de eu ter entrado aqui no serviço público em 2010, eu entrei lá na UFOP, em João Molevade especificamente, né? E aí eu vim para cá em 2013, foi quando o campus deixou de ser campus avançado e passou a ser efetivamente um campus do IFMG, né? Então em 2010 teve uma parceria do IFMG com a prefeitura de Sabará, que naquele momento esse é só um núcleo avançado do IFMG. Então fez uma pesquisa e identificou 3 eixos, né, para o campus avançado naquela época, que era o eixo da gestão, da informática e da eletrônica, de acordo com os arranjos comerciais, né, aqui do município. Aí, em 2011, abriu-se o primeiro curso, foi o TPG. Os professores daquela época ainda tinham uma historinha, né, eram 6, né, que começou com 6 professores numa escola, que é a José Rodrigues, lá no campus Morado da Serra. Aí, em 2013, abriu a BSI, que aí foi quando eu fiz o concurso para cá, mas acabou que eu vim de vacância. Eu aproveitei todos os meus gratificações, né, de servidor, e aí começou a BSI.
E em 2015 já tinha começado a construção já, mas estava bem atrasada, né? Teve bastante atraso. Começou os integrados de administração, eletrônica e informática e também logística à noite lá ainda na escola José Rodrigues. Além da escola, a gente tinha um puxadinho, né? Que você chegou a trabalhar lá, né, Matheus? Não, quando eu vim já estava aqui. Você já estava aqui? Quando eu construí o campus. Mas quando você... Mas eu comecei a estudar lá. Estudou, isso, você estudou eu peguei lá. essa... Era uma sala de professores, um laboratório, que depois a gente dividiu em 2, uma biblioteca, era tudo muito rudimentar. Mas aí o professor Bruno até fala assim, nós vamos sentir saudade desses corredores apertados. Porque a gente conhecia todo mundo, a gente conversava com todos os alunos, a gente tinha uma intimidade com os alunos, uma aproximação com os alunos. Tinha mesmo. E era muito bom, assim, apesar da gente ter tudo muito apertadinho ali, tinha um calor humano, tinha uma valorização do ser humano, assim, muito grande, né? O BSI, por exemplo, passou por uma avaliação do MEC, estando lá na escola, né? E lá no Morada da Serra, e nós tiramos nota 4 por conta da infraestrutura. Então, quer dizer que a qualidade do corpo docente era muito boa. Os alunos participavam de tudo que a gente propunha, né? Então, foi extremamente bom. Em 2018, a gente veio para o campus. Ainda nem tinha tudo que a gente tem hoje, né? A gente não tinha quadra, não tinha nada ao redor, não tinha estacionamento. A gente veio, a gente ajudou, inclusive, na mudança. E foi muito, muito bom, assim. A gente participou efetivamente da construção do campus, né? Era basicamente, então, só esse prédio. As salas, assim, como ele tinha sido acabado de ser construído, tava tudo novinho, né? Bonito. Tudo novinho. Só que a gente não utilizava os 4 andares também. A gente utilizava só os 3 primeiros andares, né? Sim. A gente não utilizava tudo. Aí, em 2019, abriu engenharia de controle de automação. E em 2020, abriu administração. Então, hoje a gente tem muitos cursos de superior, né? A gente tem TPG, está sem entrada, mas ainda funciona. Tem logística, tem ADM, tem engenharia e tem BSI. E no técnico nós temos 3 técnicos, que é de ADM, engenharia e informática, que foi proposto lá em 2011, né? Quando se fez um estudo dos arranjos produtivos de Sabará, para que nós podemos efetivamente impactar a cidade, né? E ao redor dela, né? Que tem muita gente que vem de Caeté para estudar aqui, já acho que só impacta é o contrário, né? O impacto é bem grande. E uma pergunta também sobre essa questão de cursos. Pelo que você falou, já atendeu os 3 tipos, né? Sim. Que seria eletrônica, parte de gestão e de informática. Então, assim, teoricamente, o campus não tem essa intenção de abrir mais um curso nesse sentido, não? Então, na pesquisa que eu fiz, né, até conversei com alguns professores da época, eles pensavam em segurança do trabalho, em técnico de segurança de trabalho. Mas acho que hoje já nem pensa-se mais nisso, porque substitui por na engenharia, gente, esqueci o nome agora do curso de técnica eletrônica. Então, era para o segurança de trabalho passou a ser eletrônica. Então, os 3 eixos já foram assim, né, atendidos, né? Eu acho que o que pode variar, por exemplo, abrir um técnico, em vez de ser de informática, de web, por exemplo, específico para web, variações, assim, mas são propostas, né? E aí vai depender do PDI, da construção do PDI, do que a reitoria, né, também pensa para o nosso campus, né? Mas os 3 eixos estão cumpridos. Entendi. O IF, quando ele nasceu, em 2008, ele funcionava em Ouro Preto. Aí, em 2010, é que eles conseguiram aquele prédio lá da reitoria, que funciona no bairro Buritis, né, em Belo Horizonte. É um prédio de 11 andares. E
o primeiro reitor, ele foi nomeado, inclusive, não teve eleição. A primeira nomeação dele foi basicamente no governo Lula, nomeando, fizeram, acho que deve ter tido alguma consulta, essa parte eu não sei direito, mas parece que deve ter tido alguma consulta em alguns nomes, e aí ficou o reitor de Ouro Preto, foi o primeiro reitor, diretor, acho que ele já tinha sido, era o Caio, e ele já tinha sido o diretor, acho que de Ouro Preto, e ele virou reitor. E aí na configuração das pró-reitorias, administrações, aí foram mesclando um pouco de cada campus. Aqui do IFMG foi essa configuração. Nos seus outros, porque já tinha uma história, os outros IFs talvez eles podem ter mantido um pouco a estrutura. Mas aí, então assim, o IFMG, ele foi um IF realmente construído do zero. Não só o campus Sabará, mas assim, o IF começou mesmo em, pode-se dizer, em 2000. A nossa primeira diretora foi nomeada também, né? A Wanda, isso, na época quando o campus foi nomeada, né? Como diretora do campus avançado. É porque acho que campus avançado não tinha ainda essa ideia de... Acho que não tem, né? O campus avançado, ele, como ele é um campus incipiente para formar primeiro, para depois virar um campus efetivo, se consolidar como um campus efetivo, né? Acabou que eles optaram por fazer essa escolha, assim, de campus. Quando é campus avançado, não tem como você fazer uma eleição, às vezes. Porque precisa de partir de alguém. Então, coloca essa primeira pessoa, assim como foi o Instituto. É o IF como um todo. Então, coloca essa pessoa, no caso do IFMG, e depois vai construindo. Então, teve uma eleição, propriamente dito. E aí, em 2008, então, só para atualizar as datas, assim, para a gente entender, né? Foi a criação do IF. 2010, o campus funcionava em Ouro Preto, aí depois passou para a reitoria em Belo Horizonte. Lá no Buritis. Eu, inclusive, sou do primeiro concurso da reitoria. Eu fui do primeiro concurso que teve lá. Então você trabalhou junto com o Caio, acompanhou tudo? Na época que eu cheguei foi na época do Caio ainda. Eu trabalhava na reitoria. Mas quando você pediu transferência para cá, já tinha tido eleição? Já. Eu vim para cá, já era na época do Kleber. Aí ele foi o eleito mesmo, né? O primeiro eleito, vamos assim dizer. Então ele é o segundo reitor? Ele é o segundo reitor do IFMG. Entendi. Ele ficou durante 8 anos. Ele ficou durante 8 anos. O Caio ficou 6 ou 7 anos, né? E aí o Kleber veio e ficou 8. Teve eleição para o primeiro mandato, teve eleição para o segundo, e agora entrou o Rafael, que é o terceiro reitor. E aí, quando foi em 2000, aí funcionava, né, o Campus Sabará, por exemplo, aí a gestão do Caio, é interessante falar disso, a gestão do Caio foi aquela gestão expansionista, assim. Então a gente que entrou na reitoria, pensa bem, a gente estava aprendendo o serviço, porque era todo mundo novo, porque tem essa característica também, a Cris trabalhou na UFOP, é uma pegada diferente, porque o pessoal já está lá há mais tempo. O IFMG, em 2010, foi o primeiro, começou lá, aí veio gente de campus para poder formar a reitoria e tal. E aí você pensa, você tem um monte de gente que estava chegando ali naquele momento para construir algo que não existia e em uma amplitude de campos assim, gigantesca. Então literalmente era trocar a roda do carro com o carro em movimento. E aqui em Sabará foi a mesma coisa. E aqui em Sabará não foi diferente, assim, foi uma realidade geral. Assim, tirando aqueles campos que já existiam, de certa forma, ali já tinham uma estrutura mais consolidada, que eram, nós estamos falando de 6, hoje nós somos 20. Então nós estamos falando de 14 campos que praticamente nasceram da noite pro dia e que passaram mais ou menos isso que a gente passou, provavelmente, assim. Era uma loucura, eu estava lá na reitoria, eu lembro, era loucura. Mas aí você tinha que vir fazendo processo, você tinha que fazer... Pra você ter uma ideia, o dia que eu tomei posse lá na reitoria. E aí a Wanda, que era a diretora, chegou com a matriz de BSI. Aí eu, Carlos, Alexandre e Kenny tomamos posse no mesmo dia, olhamos a matriz e falei, mas... Aí ela falou assim, dá uma olhada aí, vê se vocês querem mudar alguma coisa. No dia da posse, nós mudamos a matriz de BSI. Tamanha urgência, assim, de já chegar, porque tinha essa característica. Quando o Caio começou, ele tinha essa pegada de expandir muito rápido. Mas, talvez por aproveitar recurso ou por força política, eu não sei. Mas tinha isso. E lá na reitoria, que a gente ficava igual doido, porque assim, chegava, às vezes abria um campus que você não estava nem sabendo. Aí você
Não, mas peraí. Outro? Meu Deus do céu, eu tô dando conta dos que já tem, abriu outro. Então, assim, era uma loucura, cara. Mas, assim, era um processo de expansão, porque era um momento do IEF. E é legal a gente falar isso, porque a gente ajudou a construir. Assim, isso, exatamente. Se o IEF é, assim, o que é hoje, a gente fez parte desse. Bem ou mal. Né? Bem ou mal, mas a gente construiu, a gente ajudou. E isso é muito legal você falar. Porque lá na UFOP, quando eu entrei na UFOP, a UFOP tem, sei lá, 100 e tantos anos de história. Quando que eu ia mudar uma matriz de um curso? Na hora que a Wanda falou assim, não, olha aqui, o que vocês querem mudar aqui? Eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. E isso é muito legal, porque você ajuda, você está construindo alguma coisa, né? E você trouxe, eu faço parte da história da IEF. Na UFOP, por mais que seja uma universidade federal, de renome, já tá mais público, né? Que quem faz mestrado, doutorado, o grande objetivo na vida é passar numa federal para dar aula, né? Então sempre foi um objetivo. Mas eu não podia nem participar de edital de extensão, porque eu não tinha doutorado. Eu não podia nem me candidatar, nem me submeter a... Então, era muito limitada a UFOP para mim. Quando eu cheguei aqui, eu vi possibilidades gigantes, assim, de fazer coisas diferentes, de mudar a matriz do curso no dia da posse. Não, amanhã é urgência. Você vê assim, o trem estava sendo construído tão rápido, tão assim, sabe, precisando tanto, porque na posse, cara, teoricamente, assim, foi no dia da posse. Você viu o nível que era, assim. Teoricamente, você teria que ficar 1 ou 2 anos lá, aí que você ia poder... Não, a gente imaginou que ia chegar aqui tudo pronto, né? Igual eu entrei na UFOP, eu já peguei as disciplinas, nossa, vai dar essa matéria. Funciona desse jeito? Desse aqui, pronto, tudo pronto. Aqui, como é que você quer que funcione mesmo? Vamos definir. Você está chegando agora, como é que nós vamos trabalhar aqui, entendeu? Mas na posse, eu não sabia, tô assustado, assim, porque o meu foi rápido, assim, quando eu cheguei mas assim... Não, o meu foi no dia da posse, nós três. Não, e depois, em reunião, né? Tipo assim, matricula os alunos, não, mas tem atividades complementares. Eu tô em atividades complementares desde que eu entrei nesse. Nós temos que montar o manual de atividade. O que a gente vai pôr aqui? Né? Então, você construiu algo. Assim. Isso é muito legal. E isso é a peculiaridade do IFMG. O IF de São Paulo não foi assim. O IF, sei lá, de Goiás não foi assim. Já existia uma reitoria. Só que assim, da noite pro dia também você tiver que adaptar. Mas uma coisa é você adaptar, outra coisa é você construir, começar. E aí foi assim no Campus Sabará e foi assim na reitoria. A reitoria também, os diretores, imagina, os diretores eram impostos, mas e aí, o que eu tenho que fazer? A gente, porra... O que é isso aí? Vamos lá. vamos definir aqui. O que tá pegando aqui? Era muito assim, cara. Era muito, vamos descobrir. Vamos ver como é que é. Pegar, porque você toma posse e depois você tem que entrar em exercício, né? Aí, pra entrar em exercício, você tinha que vir no campus. Aí a Wanda falou assim, vocês têm que ir lá escolher a mesa de vocês. Aí, uma sexta-feira, tipo assim, eu tomei posse na quinta, na sexta eu vim aqui. Eu cheguei aqui, a Wanda tava cabeando, crimpando os cabos de rede para os professores terem internet. Cara, o negócio que assim... Aí eu falei assim, mas o que você vai fazer? Ela falou, eu tô crimpando aqui. Aí eu ajudei, aí sentei lá com ela. Ou seja, a gente literalmente... botava a mão na massa. Era mesmo, era mão na massa, sim. Mão na massa mesmo, sabe? Fazia as coisas acontecer. Mas aí, igual eu falei, né? O Bruno fala assim, a gente vai ter muita saudade desses... Porque assim, a sala dos professores era isso aqui. Tudo junto. Tudo, não tinha gabinete, era uma sala. Inclusive a sua mesmo, você compartilhava. Era eu, Bruno, nem lembro, Luca, todo mundo junto na mesma sala. Aí tinha uma sala da direção, que era uma sala só também. Lá na frente tinha o RCA, que na época não era RCA, era a secretaria. Uma sala de aula e no fundo a biblioteca e o laboratório. Então, tipo assim, se a gente falasse um pouquinho mais alto, os alunos na frente escutavam, sabe? E assim, o Bruno fala muito bem. A gente conhecia a história dos alunos, a gente conhecia a vida particular dos alunos. Então, acaba que era
interessante, assim, era diferente. A gente tem história pra contar. Nossa senhora, né? não me fale, reitoria então, velho. Mas isso fica para outro momento. A questão é a seguinte, o que ela tá falando, você chegou em 2019, eu peguei em 2016, então já tinha 3 anos de BSI, mas eu ainda lembro dessa parte. Inclusive, a sua turma tem uma peculiaridade que não tinha espaço físico para comportar a turma de BSI de manhã. E a sua turma foi aberta à tarde porque não tinha uma sala para eles. Não tinha uma sala. Aí a gente... O que a gente vai fazer com esses meninos? Já tava com o campus, esperando o campus. O campus não estava pronto. E deu muito trabalho, deu muito problema, deu muita dificuldade. E aí a sua turma foi a única turma de BSI. A gente foi à tarde. E depois aí teve 2017, que aí já não tinha, não tava nem comportando, né? Não tava comportando. Aí não teve entrada, tipo, ficou quase em termos da gente fechar o campus, porque não teve entrada, né? Teve um negócio bem com a Crisa estava mais perto, ela lembra melhor dele. Foi bem difícil. Aí em 2018 a gente finalmente conseguiu, finalzinho de 2017 e início de 2018 a gente já estava aqui. E teve em 2015, como decidiu-se abrir o integrado ficou funcionando na Faculdade de Sabará. Deles também. O IF alugou algumas salas da Faculdade de Sabará. E aí os integrados funcionaram lá, em 2015, 2016 e 2017. A primeira turma de integrado, na verdade, não formou aqui, formou na Faculdade de Sabará. Você falou que a escola que começou foi na... Rodrigues, como é que é? José Rodrigues. Isso. Mas aí, quando é que foi pra aquela área que a gente, lá no Morado da Serra? Não, então, a José Rodrigues é do lado desse anexo. Aquela escola. Entendi. Não é, porque ainda tinha isso, então, eu lembro isso. E tinha o anexo. Então, os professores de TPG, por exemplo, de logística, eles davam aula na escola. Nós estamos falando de BSI, mas a galera do técnico tinha a galera do José Rodrigues, que estudava na escola do lado. Então eles assistiam aula com a ABCD pendurado na sala, que era uma escola de alfabetização de crianças. No básico. E as salas, o laboratório, a secretaria, a sala de professor ficava num anexo dessa escola. Tinha uma quadra em cima e a gente ficava embaixo. Aí, por exemplo, os meninos estavam brincando de manhã lá e a gente dando aula de BSI e a gritaria dos meninos na sala. Então eram 3 espaços, só para deixar claro. Era a escola, a Faculdade de Sabará para os técnicos. Isso em 2015. Não, até 2000, depois continuou um pouco, né? Até 2017. Até a gente veio pra cá, na verdade, Até a gente veio pra cá. 2018. Aí ficou a Faculdade de Sabará, a Escola Zé Rodrigues e esse anexo. E o anexo, que praticamente acho que o BSI era só no anexo. Só no anexo. Aí ficava TPG e logística na escola e os técnicos. Né? Isso. Aí o pessoal, por exemplo, precisava fazer educação física. O pessoal do técnico, lá na Faculdade de Sabará não tem quadra, não tinha ginásio. Aí usava a quadra da APAI também, que a gente... Você imagina. O que é a APAI? Onde eles recebem pessoas especiais, né? Aí lá tem a quadra. Aí o IFMG, a CIDA, por exemplo, dava aula de educação física pro técnico. Essa parte eu nem sabia. Então os meninos tinham que sair. Tinha que se deslocar. Você imagina você administrar um campus com 4 espaços, entendeu? Já é difícil. Aqui, muito menina, aquela coisa toda, e alunos de uma forma geral, né? Mas é tudo aqui. Cara, eu lembro, tipo assim, o professor dava aula lá na Faculdade de Sabará. Tinha que sair. Ele saía lá, ele tinha 10 minutos. Pra chegar no... E pra quem tá assistindo aí entender... Não era um lugar um do lado do outro, um quarteirão um do outro. Não. Entendeu? Eu tinha que atravessar o centro, chegar lá no Morada da Serra. Eram uns 10 minutos de carro. Se fosse de ônibus... De ônibus você não chega. Então, tinha um professor de BSI, como é que era o nome dele? Que ele era substituto. O André, gente. Sofreu. Porque ele não tinha carro, e ele tinha que dar aula lá. Ele era substituto. Aí, às vezes, eu vinha, trazia ele na Faculdade de Sabará pra ele não perder a hora, coitado. Ele tinha que coincidir com o professor que tava vindo também, ou que alguém passasse, porque tinha essa peculiaridade também. O ônibus não chegava. Não chegava a tempo.
E pra você ir pro Morada da Serra, você tinha que pegar um que passava no centro e depois pegar um outro que ia pro Morada da Serra, que também então, tem assim, essa dificuldade. Dentro das peculiaridades, que já eram incipientes, o Instituto crescendo, começando, ainda tinha essas questões, assim. A Wanda, estourou um problema lá no técnico. A Wanda tinha que sair daqui e ir lá pra resolver. Ai, vamos falar aqui sobre Wanda. Wanda é um capítulo à parte. Ela é, né? É importante, tem que falar. Nossa, diretora incrível. Assim. Não desmerecendo os demais, mas ela, como a Cris falou, o início, e ela tinha essa característica de mão na massa. Não, eu acho que o IF, assim, saiu, esse prédio saiu porque ela correu muito atrás. Muita luta. Assim, muita luta, não é... Eu não estava no bastidores, na época eu era só aluno, eu já vi, assim, como que foi. Teve, né, o caso também. Não sei se vocês vão falar disso, né, da parte daquela questão lá da mudança do campo. Teve um momento, que foi em 2016, que a obra não ia ser concluída para o 2017, tanto é que não teve entrada de BSI. E aí surgiu-se uma possibilidade de arrumar um outro lugar, um espaço que coubesse todo mundo, né? Que coubesse os integrados, os superiores, os professores, tudo num lugar só. Aí achou-se aquele Plug Minas, né? Que funciona no Senai. Que funciona no Senai ali na Zé Cândido. Esse é Cândido ali, não é? É no Horto ali. No Horto. Aí teve uma votação. E, assim, a maioria não quis, né? Porque, assim... não estava em Sabará, basicamente. A justificativa que a gente não aceitou, né? Que a comunidade acadêmica, os pais também votaram, né? Teve que foi toda... Inclusive, a Wanda fez isso, né? Ela chamou a comunidade para participar, mostrou o problema. Que, de fato, era um problema que não tinha como ela resolver sozinha. Assim, era muito sério, assim. Era uma decisão. Porque, veja bem, ela estava ninguém estava dando conta. Imagina o esforço que ela tinha que fazer para administrar 4 lugares diferentes. Entendeu? E aí ela, tipo assim, tinha muito interesse pela falta de entrada também, essa preocupação de não ter entrada, de prejudicar o campus, recursos, às vezes até fechar e tal. Então ela estava procurando possibilidades, uma vez que a obra aqui tinha atrasado. E uma das possibilidades que surgiram, que dentro das várias opções que foram tentadas, estudadas, aqui ficou mais assim, plausível de ser feita para evitar um possível fechamento até do campus, foi essa ida para esse espaço em Belo Horizonte. Mas a comunidade acadêmica não aceitou, né? A maioria votou não. Foi bem democrático, participou. Foi muito. Todo mundo votou. Pai de aluno votou. Eu votei. Todo mundo votou. Professor, aluno, servidor. E a maioria quis continuar aqui. Então a gente ficou mais um ano nessa loucura. Você precisa. Montar horário já é uma coisa difícil, né? Já é um problema completo. Imagina montar um horário que você tem que encaixar 4 lugares diferentes, com distâncias um do outro. Então, sem teletransporte. O professor, ele não dava para ter um horário encaixadinho, igual a gente tem hoje, né? Então, foi muito engraçado. Não é engraçado. Não, fala assim, depois que passa o sufoco, você ri, né? Mas assim, a gente ia pra varanda, cara. Aí você ficava olhando assim, o professor tá subindo o morro. Os meninos tudo na varanda. Eram umas coisas assim, cara. Era muito assim, sabe? Acho que é importante falar isso, assim, porque hoje a gente tem essa estrutura bacana e tudo mais, até pra valorizar. Porque, sim, assim, olha o que a gente tem aqui. A gente tem cara, é um sonho, né? Sonho, né? Às vezes a gente entra e tudo achando natural. Quem entrou já aqui, você veio em 2019, né? Que você falou. Então você já entrou, já era o prédio, assim. Cara, sem quem vê isso aqui hoje, não imagina o que foi isso antes, pra chegar até aqui. Então é importante a gente. Eu tô parando um pouco pra contar essas histórias, porque só um pouquinho, assim, pra galera ter um gostinho. Tá ótimo. É prazeroso de lembrar essas coisas, assim.
era igual a Cris falou, essa aproximação é uma coisa que é a característica que hoje a gente acha que perdeu um pouco. O espaço, né? Assim, a gente cresceu muito. Eu acho que o que a gente era, o que a gente é hoje, a gente tá... Não é? Antes, você falava assim, onde você trabalha? Eu falava, IFMG. Aonde? Lá na faculdade da Morada da Serra. Às vezes você tinha que falar o assim, lugar. Não, mas é porque eu vi um menino que estuda também, não sei o que, aí você ficava até você explicar. E hoje não, hoje... Por exemplo, o IFMG mudou a minha vida pessoal, tanto é que eu sou moradora de Sabará hoje. Né? E aí as pessoas me param na rua e falam assim, e aí, quando que vai ter coisa pra gente entrar lá no IF? Então hoje o IF já é conhecido, né? Na própria cidade, que é um negócio assim, super hoje importante. Não é, porque quando eu entrei aqui, eu falava, eu tô trabalhando no IFMG. Mas onde que é isso? Não, o que é isso, né? Hoje não, hoje a gente já é conhecido. Tem cursinho na escola para entrar no vestibular do técnico aqui. Então, quer dizer, a importância do IFMG, a valorização do município pro IF, né? E no fim das contas, a localização antes não era favorecida, agora favoreceu, porque todo mundo passa por aqui para chegar em Sabará. Então, Sabará é uma cidade meio que dormitório, né? As pessoas trabalham em Belo Horizonte, moram aqui. Então, as pessoas vão de manhã e voltam à noite. Então, a gente é muito visualizado também. Isso também tem outra característica. Que ajuda, né? E antes também não tinha aquele F, aquele logo grandão nas laterais. Isso foi a ideia da Wanda. A Wanda falou assim, nós temos que colocar bem grande. Mas faz toda a diferença. Né? Tem que ter mesmo, porque... você imagina, você tem uma escola, porque Sabará, dentro das cidades históricas, vamos assim dizer, Sabará acho que era a única que não tinha um campus universitário de nível federal. Todas as outras cidades históricas tinham. E aí, quer dizer, você vem pra cá e a galera não... Porque é muito próxima de Belo Horizonte. Então, é igual a Cris falou, cidade dormitório, então a galera estudava lá, meio que de uma certa forma supria a carência. As pessoas às vezes não sabiam o que seria a importância de vir algo para cá, porque já tinha esse costume muito próximo de Belo Horizonte. Mas na hora que você traz, né, que aí é outros assuntos, você vê o impacto, como que faz diferença. Agora, você não aparecer... Não, e aqui, Sabará é uma cidade... em que a população é mais carente, né? Então, a população, ela não teria condições de pagar uma escola com professores com doutorado lá em Belo Horizonte. E olha só, eles têm um ensino de qualidade aqui na cidade deles, eles não precisam pagar nada. Não, aí as pessoas me falam assim, mas não tem que pagar nada? Exatamente, até hoje recebe telefonema. As pessoas não acreditam, sabe? Algumas ainda Quanto que paga aí? Não tem que pagar nada? Não. Até hoje eu recebo ligação assim. Então, agora que o IF também está sendo conhecido, né, em Sabará. E aí você tem uma estrutura dessa, você tem que botar logo uma placa. Não, vamos botar um telão aí se for preciso. E ela, assim, está muito conhecido também nessa questão assim, de Belo Horizonte, Contagem. Uma vez eu lembro que eu estava lá em Contagem, eu tinha acabado de voltar do serviço, eu estava com a blusa do FMG, aí eu fui parar no sacolão, uma mulher me parou, olha, você estuda lá no FMG? Eu falei assim, onde é que você estuda? Eu falei, em Sabará. Eu falei assim, olha, meu filho tá tentando, ele é aqui de Contagem, tá tentando entrar lá, ele não conseguiu, mas ele vai tentar, eu acho que o terceiro concurso para o vestibular para poder entrar, sabe? Eu achei muito legal. Eu falei assim, olha... E ela me perguntando, como é que você entrou? Eu fui explicar e tudo. E ele tentando, ele queria estudar no IFMG e o foco dele é em Sabará também. Legal, mas... Que agora é uma unidade só. Assim, no sentido de IF, né? Aí você tem, por exemplo, os campi aqui da região metropolitana que ajuda, né? Então, por exemplo, você descobre que tem o de Betim, aí você fica curioso. Poxa, mas será que não tem, às vezes, em outros lugares também? Aí você vê, tem Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Ibirité, os da região mais próxima, né? Itabirito, que está ali entre o meio termo, mas é um pouco mais distante. Fora os outros, são 20.
Mas os da região metropolitana, por exemplo, acaba que ajuda, né? A própria propaganda já se ajuda aqui próximo. Porque às vezes você quer tentar um curso e aí você espalhou. Por exemplo, no Cefet era concentrado tudo só. No Cefet ali, em Belo Horizonte. Aí você tinha todos os cursos ali, praticamente. E o IF não. O IF já trouxe essa pegada de descentralizar. Uhum. Então cada campus ficou com uma... E tem sua característica. Assim, apesar de ser uma reitoria única, cada campo continua tendo a sua característica, claro, né, própria. Isso é muito legal também. Mas as políticas agora, elas são todas unificadas, pensadas em conjunto, não é mais, querendo ou não, você tem que decidir agora em um conjunto maior. Mas é interessante, assim, essa história, assim, sabe? Como que começou, assim, é bem legal. Eu acho que eles tinham que chamar a Wanda para fazer um episódio. Sim, são vários nomes aí. Ela vai contar cada história para vocês. A Wanda tem um portfólio de histórias aí. Imagina. Muita história, cara. De formiga, né? Não, ela era professora e aí ela foi nomeada aqui como que chamava? Diretora pro tempore. Por um tempo. Tipo um provisório. Aí depois que passou para campus avançado que ela foi nomeada diretora. Aí depois, em 2018, né? 17 ou 18? Ela fez a primeira eleição, aí foi a primeira eleição. Foi ela e o Lucas. Aí ela ganhou. Isso. Depois teve uma outra eleição. Acho que foi 2017. Foi 2017. Acho que foi lá ainda no... Foi ainda lá no... Não lembro dizer. No Morado da Serra. Aí depois teve a do Daniel, que foi só ele. Isso. Já foi e agora... 2019. 2019, isso. E agora da Sabrina. E falando um pouquinho sobre você, Cris, conta pra gente da sua história. Ai, vou falar de mim. Ai, meu Deus, que vergonha. Não, eu já até falei um pouquinho, assim, né? Eu fiz graduação em Juiz de Fora. Aí depois eu fui fazer mestrado na UF, em Niterói. E aí, de lá, eu comecei... Meu orientador do mestrado falou assim, porque eu nunca pensei em dar aulas, assim, né? Eu sou uma pessoa problemática, eu não faço um plano a longo prazo, assim. Eu sempre achei que eu ia trabalhar numa empresa, né? E aí, ele falou assim, faz concurso para professor substituto. Aí eu falei, não tô fazendo nada, vou lá fazer. Aí eu passei em primeiro lugar. Aí eu comecei a dar aula para engenharia. Eu dava aula de programação, eu dei aula de Fortran para engenharia. E assim, foi muito mágico, assim, que eu falei, nossa, descobri que eu gosto disso, eu nem sabia que podia ser isso. E aí quando eu terminei o mestrado, eu continuei dando aula como professora substituta na UF, porque naquela época podia renovar, né, por 4 anos, hoje mudou a legislação. E aí eu comecei a dar aula em várias faculdades particulares. Eu desisti do doutorado. Chega uma hora na vida que a gente quer ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, cansei desse negócio de bolsa. E o meu objetivo sempre era dar, assim, né? Depois que eu tive a experiência da UF, eu falei, nossa, eu quero dar aula numa federal. Porque particular é outra história, assim. Eu aprendi muito a dar aula em preencher um diário, fazer plano de aula, tudo em faculdades particulares, né? E aí, eu tentei no meu primeiro concurso, passei na UFOP em 3º lugar, achei que não ia ser chamada. E aí o cara falou, o segundo lugar desistiu, você não quer? Eu falei, vou. Aí eu entrei lá na UFOP, igual eu falei pra vocês, tudo muito engessadinho, assim. Eu estava numa federal, mas não era assim, eu estava dando aula no curso de sistemas de informação, mas não especificamente na minha área, porque eu não dava aula de banco de dados lá. E aí, quando eu vi o concurso aqui, eu já tinha uma menininha de 6 meses. E aí eu ficava indo e voltando de João Molevade, pegava 381. E aí, quando eu vi o concurso aqui, eu falei, nossa,
banco de dados, né? Minha área. Eu falei, nossa, essa vaga é minha. Eu falei com meu marido, essa vaga é minha. E aí eu estudei muito. Eu nunca tinha estudado para um concurso. Eu sempre passei nos concursos, assim. E aí eu me dediquei muito. E aí eu passei em primeiro lugar. Eu lembro que a Wanda, no dia do concurso, ela que fez o concurso, e falou assim, alguém quer fazer o sorteio do concurso? O ponto 2 era Banco de Dados Relacional. E eu saí do carro e falei pro meu marido assim, o que vai cair na prova é Banco de Dados Relacional. Aí eu puxei o Banco de Dados Relacional. E aí eu falei, essa vaga é minha. Assim, eu tirei a maior nota do concurso. Mas eu precisava, porque eu não tenho doutorado. E no doutorado vale 30 pontos. Então eu tirei toda a pontuação do doutorado nas provas. Eu tirei 90 e tanto, 98, 92, não lembro. Eu sei que foi a maior nota do concurso. E aí eu tirei todo mundo que tive que fazer doutorado tinha tirado bem menos que eu. Então, quer dizer, eu consegui essa diferença na prova escrita. E aí eu vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, no dia da posse, a gente construindo o choque, né, de realidade. Não, mas eu achei tão... O choque de realidade a gente tomava quando a gente chegava lá no Morada da Serra, né? Assim, nossa, mas era o after, né? O choque era o after. Um curso vai funcionar aqui com um laboratório e uma sala. Isso é um choque de realidade. Mas você poder construir as coisas foi muito legal. Assim, eu falar assim, olha, aí eu quero que faça assim, vamos fazer desse jeito, desse jeito. Eu, Kênia, Carlos Alexandre e Bruno, a gente tinha reuniões todos os dias, né, de NDE, que eram nós 4, e mais alguém lá da gestão, para definir como é que ia ser a nova matriz, porque essa matriz que a gente mudou na pós foi provisória. Depois a gente fez todo um estudo, né? Tanto é que em 2014 tem uma matriz nova, né? E só foi renovada novamente em 2019. Então, a gente ficou um ano ali estudando, pesquisando. Que foi a de 2013, né? A de 2000, a gente ficou ali pesquisando, assim, estudei. A gente reuniu todos os dias e foi muito legal. Foi uma época muito construtiva, né? Tanto é que Bruno, a gente foi padrinha de casamento de Bruno. Bruno casou, cara. Enraizado mesmo o negócio. Gostaram tanto? Não, a gente virou uma família, literalmente. Assim, tinha essa pegada mesmo. Muito amigos, assim, ficamos muito amigos mesmo. Nós 4, assim, ficamos... A gente se via todo dia, tinha reunião e impactou, assim, tanto na minha vida, que, igual eu falei, eu vim morar em Sabará. E olha que eu morava perto, assim, né? Eu tinha carro, vim e voltava. Mas eu acho que foi a melhor decisão. Adoro morar em Sabará. Eu levo 10 minutos. No Instagram dela lá, todo dia tem um passeio em Sabará. Acho máximo isso. Turista da própria cidade. Eu sou turista da minha cidade mesmo, que eu tô conhecendo Sabará, né? Eu levo 10 minutos, aí as pessoas falam, mas você vai almoçar em casa todos os dias. Meu irmão, eu encontrei com meu irmão, tinha 3 anos que eu não vi meu irmão mora fora. Aí eu falei, eu vou almoçar em casa todo dia. Aí ele olhou assim pra mim, não acreditou. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, meu filho, isso é qualidade de vida. Sabe? Quem que vai almoçar em casa todos os dias? Eu vou. E assim, eu escolhi estar aqui, né? Eu amo mesmo o meu trabalho, eu gosto muito, não sei se vocês percebem, vocês foram meus alunos, mas eu gosto. Não é à toa que você tá aqui no primeiro episódio também. Eu gosto do que eu faço, eu gosto É lógico, tem problemas. Quem não tem problema nessa vida? Todo mundo tem problema, mas eu gosto de dar aula, eu gosto de dar aula aqui no Campus Sabará. Por mais que eu chame a atenção dos meus alunos, né, Léo? É por amor mesmo, assim, é por querer o melhor para os alunos, né? E a gente faz isso continuamente. Eu sinceramente adoro, eu gosto muito de trabalhar aqui. E sou muito feliz. E meus filhos que reclamam que não podem morar em Sabará. Mas graças a Deus que vocês vieram para cá. Eu tenho uma qualidade. Não só você, como os demais professores que se encontraram, né? Porque dessa tropa aí, acho que todos os 3... Como é que foi? O Carlos também veio
O Carlos estava em São Bruno Paulo. era João Molevade, o Carlos estava São Paulo. Meio que todo mundo concentrou, né? aqui. Pra encontrar aqui. A Kenny também, acho que estava aqui do... A Kenny acho que estava, quando ela voltou do Canadá, né? ela fez concurso. Eu não sei explicar muito bem o da Kenny, não. Pois é, mas eu falo assim, a gente sente, por exemplo, essa proximidade que vocês tiveram, e esse carinho, concurso, essa identificação também, nessa criação, assim, isso é muito legal. Coisas que talvez em outros institutos, por isso que eu falei que o IFMG é um caso peculiar, devido a essa criação, né, também. Todos os campos novos, mas acho que o nosso tem uma pegada macro, assim, maior. E aí a gente sente, por exemplo, essa energia boa, sabe, assim, que vocês colocaram no trabalho de vocês, no ambiente que vocês criaram. Os alunos de BSI, eu fui aluno também, eu sei. A gente sentia muito isso, assim, esse carinho com o curso, esse detalhe com o curso, isso é muito legal, porque vocês conseguiram colocar isso essa energia, vamos assim dizer, na E a gente tentou fazer isso com os outros que foram entrando, né? Gabriel, ele é de Sabará, ele nasceu em Sabará e é um professor que entrou. A Gema, né? Então, e ele também se identifica muito, assim, foi englobado na nossa equipe, né? O Carlos Alberto, todo mundo que foi entrando depois foi meio que entrando no nosso ritmo, assim, né? Isso foi muito o Daniel Conrado. E agora, por último, o Luiz. Então, todo mundo nessa mesma pegada, assim, muito amigo. E a gente é amigo fora daqui, né? Acho que é isso que é... Essa energia, acho que ela é muito importante, cara. Igual você falou, né? A primeira vez que você foi construir um curso lá na UFOP, já chegou tudo pronto, e não teve oportunidade de fazer isso, é uma coisa consolidada. Por que é assim? Não sei, mas eu tô fazendo assim mesmo. E não tem nem resposta. Quando assim, tem a resposta. É meio que porque Deus quis e vambora. Então, quando você tem essa oportunidade e mais oportunidade ainda da gente estar conversando registrar essa história. Pode ser que um dia a gente também chegue nesse nível. Assim. Não, assim. Mas aí que tá. Hoje nós estamos fazendo esse registro. Quem chegar amanhã vai saber das histórias que o Cris está contando, vai saber das histórias do campus. Não vai ser, por exemplo, né, algo que, tudo bem, foi contado várias histórias, às vezes, mas tem muitas que se perdem, assim como vai acontecer. Mas a gente pelo menos está conseguindo ali fazer esse registro aqui, né? De muita coisa que, igual, por exemplo, esse tipo de sentimento quando tem no início, você fica sabendo da história depois como é que aconteceu. Mas ter essa oportunidade de falar, do sentir, daquilo que você passou ali naquele momento, as dificuldades que você teve, que é a parte humana da criação mesmo, isso aí, cara, é uma coisa, uma experiência que é difícil de você registrar. Eu lembro que, acho que eu falei isso no EART desse ano, que a gente tinha um laboratório só, né? Aí foram chegando as turmas, aí precisava de mais de um laboratório. Aí a Ivana pegou aqueles negócios de dividir, assim, aquelas divisórias, dividiu, aí ficou um laboratório com 8 máquinas, sem janela. Agora temos 2 laboratórios. Aí ela falou assim, agora a gente tem 2 laboratórios. Eu falei, vai dar certo. Vamos dividir para conquistar ali, né? Dividir o laboratório, agora nós temos 2. É um negócio assim, cara, vamos inventando, vamos... A Wanda foi uma guerreira, assim. Nossa, perrengue demais. Massa demais. Eu, como aluno, não conhecia muito a parte interna, mas percebi isso. O fato de eu trabalhar na reitoria, assim, me dava uma certa introdução da parte administrativa, né? Mas, assim, nos dia a dia mesmo aqui, eu não estava tão presente, porque eu ficava só no horário da aula, né? Mas eu sentia, via, assim, como é que era, cara. A dificuldade que era para você tudo. Uma outra servidora que está aqui também desde lá é a Luzia. Ela chegou a trabalhar lá, no Morada da Serra. Não, tem alguns. O Tiago, o César. O Tiago, César da biblioteca, sim. O Pedro Tafas, acho que foi um dos mais antigos, que hoje trabalha comigo lá no meu setor. O Edson trabalhou lá. Muita gente trabalhou lá. Éder. Muita gente trabalhou lá. Agora, o primeiro eu lembro que eu ia vir para Sabará em 2013. Eu ia vir para Sabará. E a Wanda, poxa, foi
uma guerreira para me trazer para cá, porque era difícil. Hoje tu tem edital de remoção e tudo. Vou aproveitar o ensejo aqui até para, né, deixar esse registro aqui de agradecimento a ela, assim. E aí ela movimentou muita coisa para vir para cá. Então. E aí era o beijamão mesmo, tinha que chegar lá, por favor, preciso e tal. E aí quem trabalhava aqui na época era um servidor que agora acho que foi para Ribeirão das Neves, não sei nem se está lá mais, era o Fábio. Não sei se você lembra do Fábio. Sim, menino ótimo, assim. E tinha que fazer o cara era bombril, velho. O cara tinha que fazer de tudo. Ele era fazer... Não, mas o cara fazia de tudo, fazer sabe? de tudo. Eu tô precisando pegar um livro, ele já até pegar. Agora eu tô precisando do laboratório, vai lá. Tudo. Uma licitação. Tudo, o cara fazia tudo. Era um técnico. E acho que tinha um terceirizado pra ajudar, aquela coisa toda, também não lembro. Tinha terceirizado, acho que tinha um. E aí, acho que ele tava indo, foi na época dele, assim, que eu tava tentando conversar com a Wanda e tal, porque era mais perto da minha casa, né, pra vir pra cá, né. Não existia, nem tava no curso ainda. E aí, ela arrumou tudo e tal, e no fim das contas, cara, aí o pessoal da reitoria foi e me deu uma valorizada, vamos assim dizer, financeira, e eu fiquei meio sem mãos, assim, foi um caso meio assim, que eu comecei, vamos dizer assim, de pé meio errado com a Wanda, assim, por conta mas disso. essas histórias, assim... Mas é umas coisas muito... mais detalhadas do início mesmo, acho que a Wanda seria... Nossa, ela deve ter história demais. Mas essa de mudança, ela chega com a grade na posse, é inesquecível. Eu lembro na posse também, assim, já foi chegando e... Até porque meu setor lá na reitoria também não existia, assim. Então, agora você vai trabalhar assim, agora aqui e tal. E... Primeiro dia, eu falei, tá, beleza. Mas é isso que faz ser o IF diferente, às vezes. Às vezes as pessoas falam, mas é muito bagunçado. As pessoas falam, não, nós estamos arrumando. Com o carro trocado. É porque elas não viram o início, mas vamos lá, estamos trocando a roda com o carro dela. Nós estamos arrumando mesmo, né? E mudando para melhor. Né? Sempre mudanças, mas sempre melhorando. Olha como a gente começou e olha o que a gente tem hoje. Sim, com certeza. E aproveitando também, quais as mudanças assim que vocês viram para Sabará, que o IF ele gera para Sabará, para a cidade? Não só na questão da educação de qualidade, mas assim, um todo. Eu sei que existem alguns projetos sociais, né, que também faz, por exemplo, o programa Sabará, mas tem vários outros. Não, eu acho que até a questão dos projetos sociais, né, de extensão, no início a gente não fazia tanto, né, assim, até mesmo pela dificuldade, olha, o Carlos começou o programa Sabará em 2016 com uma turminha de 5 alunos ali, né? A gente fez um evento com eles até na própria escolinha lá, José Rodrigues, mas não tinha um alcance que tem hoje. Hoje, a última, 2023, foram 420 crianças atendidas no programa Sabará. Mais do que alunos técnicos matriculados no IF. Então, olha isso para os pais. Aí os pais me falam assim, ano que vem vai ter continuidade? Eu falo, não, gente, é só um ano, agora a gente tem que abrir para outras crianças. Mas eles querem, assim, né, o melhor para os... O que é muito importante. Né? Não, só do IF ser conhecido... Na cidade já é um grande ganho, eu acho. Porque antes, como eu te falei, as pessoas não conheciam o IFMG. E hoje o IFMG ele é reconhecido. E todo mundo, e eu, por exemplo, quero que minha filha estude aqui como moradora de Sabará. E todos os pais é a mesma coisa. Onde sua filha vai estudar? Aí tem um cursinho aqui, aí você começa a gerar renda, né? Porque o cursinho abriu para dar aula para os meninos do 9º ano entrarem no IFMG, Campo Sabará. Você tem aluno aqui, por exemplo, que tem curso FIC de manutenção de computadores. Inclusive, eu já dei aula nesse curso. Os caras começam a ter emprego. Tem de energia, FIC de energia renovável, que não é qualquer lugar que você vai aprender isso. Você gera emprego para esse cara, você treina esse menino, a menina não, que é um adulto já, né? E você começa a gerar renda para a cidade.
né, que é uma cidade que tem um índice de vulnerabilidade muito alto, Sim. é um impacto muito grande. Os meus idosos, né? Eu falo meus idosos por causa do meu projeto Conectividade. A qualidade de vida. Hoje eu fiz uma chamada de vídeo com a minha netinha. Gente, isso aí não tem preço. A autonomia que você dá pra pessoa fazer isso. Você isso. melhora a qualidade de vida da pessoa. Hoje eu fui dormir feliz, falei com a minha netinha. Olha isso. Isso aí não tem preço. Olha o impacto do IF na vida dessas pessoas, né? É muita coisa. Assim, acho que nem dá pra falar. Assim, dá pra falar dos projetos que eu participo, mas tem tantos outros, né? Igual esse de energia renovável aqui. Nossa, muito legal. Você tá produzindo energia limpa, né? E ensinando a população de forma gratuita a como aproveitar, né? É caro ainda, acho que ainda, mas você vai oferecer o treinamento para aquele indivíduo, né? Você tem uma estrutura dessa, né, com programas e verbas vindo para desenvolver projetos dos mais variados espectros aí, educacionais e tudo mais, numa cidade como Sabará, assim, que, igual a Cris falou, tinha muita dependência de Belo Horizonte. Você traz o cenário, vamos dizer assim, né, você se torna agora um agente principal do espetáculo. Agora você traz uma estrutura dessa, agora você começa a pensar mais em desenvolver aqui, porque você tem condições. Da mesma forma que você constrói um hospital, você constrói escola e tal, você traz para essa região um ganho muito significativo, porque agora você tem condições de potencializar, vamos assim dizer, aquilo que você já possuía. Então você te abre isso vários campos ali de atuação. Então uma empresa de Sabará hoje, né, principalmente porque somos da área, vamos dizer assim, mais de aplicadas, assim, você tem hoje, por exemplo, empresas aqui, nós estamos aqui numa região industrial de Sabará. A empresa, se quiser desenvolver, por exemplo, alguma pesquisa mais elaborada, fazer alguma melhoria na empresa para, né, que traga benefícios para a cidade, emprego, gere renda e tudo mais, distancia essa desigualdade social, por exemplo. Então você cria essas condições que antes não existiam, de certa forma, assim. Você ficava um pouco dependente, você não tinha as pessoas iam, por exemplo, a Belo Horizonte, se capacitavam e voltavam. Mas agora você tem um lugar que concentra todas essas pessoas e que está aqui dentro. Quer dizer, você pode articular políticas para benefício da cidade naqueles pontos que você acha mais importante. Não é uma pessoa que vai sair daqui, por exemplo, e vai para lá estudar o que ela quer muitas das vezes, e você às vezes tem dificuldade de encaixar no seu... Não, agora você tem condições, inclusive, de fazer um projeto, de trabalhar em conjunto para construir algo que você acha importante para a cidade. E sem falar, por exemplo, tem um curso de... nasceu agora o curso de 2021-22, o de licenciatura em matemática. Aí é pós. A pós, desculpa. E agora vai ver outra pós também, vai ser de português, né? Então, e assim, esses arranjos, por exemplo, a logística, PPG, administração, estão todos pensados no que a cidade precisa, né? Então o impacto é direto na cidade, né? Na população. Você pegar, por exemplo, Campos de Betim, é a área, parte industrial daqui da região metropolitana de BH. Você tem lá os cursos também voltados para aquela região. Santa Luzia, por exemplo, ficou com a área mais de engenharias, arquiteturas, design de interiores, paisagismo. Você tem campus de Ribeirão das Neves, que hoje está mais focado na área de administração. O campus de Birité tem o curso de energia, da parte mais de energia também, tem alguns cursos bem próximos aqui, acho que de informática e eletrônica, e tem a parte de energias também renováveis. Então, assim, cada um foi dentro da região metropolitana, para ficar só aqui na região metropolitana, tá? Mas sem falar dos outros aí que, com certeza, geraram um impacto considerável onde está.
E tem grandes desafios ainda, mas é indiscutível o ganho que trouxe para Sabará e para as outras regiões todas onde eles surgiram, assim. Esse curso que eu ia falar de pós-graduação em matemática mesmo, você capacitar professores da rede municipal estadual, por exemplo, não só de Sabará, mas Caeté, Raposa, toda essa região aqui, você está trazendo um benefício que são alunos, igual a Cris falou, que amanhã depois vão estar aqui também produzindo para a cidade e tudo mais. Então, assim, né, falando de cursos regulares, fora os outros cursos, extensões, projetos, cursos FIC, pesquisa. Então é um ecossistema muito vantajoso e complexo. A cidade só tem a ganhar. Todos nós, né? Sim. E em relação ao impacto que o Instituto Federal, falando assim ao todo, gera para os estudantes em si. Porque, por exemplo, essa questão do expansionismo, quanto mais unidades tem, mais estudantes vai ter também. Então, as portas são maiores. Por exemplo, se tivesse só 2 Cefetes e agora tem 20 campi, quantos alunos não podem ser atendidos pelo ensino público, ensino de qualidade? Então, qual que é a visão de vocês sobre o IF? Então, a pegada, por exemplo, que nós estávamos falando dos reitores, né? O Caio teve essa visão expansionista e o Kleber já veio nessa visão mais de consolidar aquilo que já tinha sido criado. Então a gestão dele foi mais nesse sentido, de aprimorar os processos que já existiam, as normativas, melhorar, dar uma estrutura, começar a ocupar e estruturar aquilo que foi aberto, né? Então, Sabará mesmo foi... já era, ainda era, quando virou campus mesmo, ainda era Caio, mas começou mesmo o campus novo aqui com o Kleber e já teve essa pegada de estruturação maior. Isso é importante porque depois que você cria a estrutura, agora você tem que pensar como você também vai usar essa estrutura, né? Então, é uma preocupação que o IF como um todo está tendo. Então, a construção. Mas, é claro, é nítido que essa melhoria da organização impactou também, deu um ganho de efetividade também muito grande, né? Você começar, igual a Cris falou, essa estrutura te permitiu criar mais cursos, te permitiu ter vestibular, primeiramente, criar mais cursos, incluir FICs, incluir... Não só alunos, mas professores, servidores no geral, né? A gente aumentou a quantidade de servidores. Isso, servidores. Né? Então, assim, acho que impacta em estudantes, na população, na cidade em si, tudo. Mas, assim, tem vários desafios ainda pela frente, mas dentro desse cenário onde a gente estava construindo e formando, a gente acho que já conseguiu trazer muita coisa assim. A gente está falando de educação, né? Isso, do estudante. Só um pouquinho. Olha, quando você tem educação de qualidade, você consegue fazer uma análise crítica do que está ao seu redor, né? E aí você consegue começar a identificar o que é melhor para você consegue fazer escolhas melhores. Eu percebo isso muito nos alunos técnicos, mais do que no superior, né? Olha, você vê o Grêmio, eles são muito organizados. Eles fazem críticas, assim, eles fazem sugestões, eles fazem eventos que... E isso é educação, cara. Tá mudando a forma como que eles veem a sociedade, né? Até o próprio IF, eles, né? A gente dá educação para os meninos fazem crítica, mas é pra isso que é educação, né? Eles passam a ter sonhos, sabe? Assim, professor, eu quero fazer isso na vida. Antes eu nem sonhava, nem pensava nisso, né? Quando eu falo assim, por que vocês perguntam, no técnica, por que vocês escolheram informática? Escolhi porque meu pai falou que eu tinha que fazer, né? Em geral, a resposta é mais recorrente.
E depois você fala assim, não, lá no terceiro ano eles estão formando, e você fala assim, nossa, é isso que eu quero. Ou então não, né? Ai, descobri que informática não é o que eu quero. Mas eu, mas eu já descobri o que eu quero, sabe? Assim, nós temos uma aluna que formou em 2017 em informática, que ela está formando agora em medicina no UFMG. E aí, quando ela saiu daqui, ela disse, nossa, o meu sonho se concretizou graças ao UFMG. Então, quer dizer, os alunos passam a ter escolhas, eles passam a fazer uma análise crítica da sociedade onde eles estão. Os meninos do técnico falam de política melhor do que eu acho, às vezes, né? Eles têm uma análise, assim, muito criteriosa. Eles fazem coisas que eu fico assim, puxa vida, que bom que a gente está fazendo isso para esses meninos, né? E eles vão levar isso para a vida toda. Mas é o que você, Léo, é aluno do IF. O que o IF impacta na sua vida? Boa, vamos ver, deixa eu jogar aqui para ela. Jogar a pergunta para mim. Olha, para mim, eu vejo uma diferença muito grande, porque eu vim de uma universidade privada e quando eu comecei a estudar aqui no IF, na época, assim, eu trabalhava o dia todo e à noite eu estudava e o meu salário ele ia todo para a faculdade. Então, eu trabalhava para estudar. Então, combinando com a minha mãe, eu consegui fazer uma mudança na minha vida, que eu larguei o meu emprego e mudei aqui para o IF. E, assim, uma mudança que eu vi muito grande são as oportunidades que o IF, as portas que ele abre. Quando um projeto que chamou muita atenção, assim, uma oportunidade, foi aquela questão de ir para Portugal. Ter essa oportunidade. O intercâmbio. Internacionaliza, é isso, né? E assim, para mim foi sensacional. Eu nunca imaginaria que eu teria a oportunidade de estudar fora. Assim, sabe? Fora da realidade. Fora da realidade para mim, sabe? E quando eu vi também o estudo de qualidade, tudo, valia a pena para mim, que eu sou de Contagem, então assim, a distância é longa, o tempo, eu gasto muito, mas assim, é um esforço que vale muito a pena. E eu vim justamente por causa de um amigo, a história dele também é interessante, eu quero até compartilhar ela, que ele é morador de Sabará, ele estudava nessa mesma faculdade que a minha, lá em Belo Horizonte. E aí, quando surgiu esse campus, quando foi construído, aí eles botaram lá logo, bonitinho, lá em 2018, que ele ficou sabendo, ele decidiu fazer a mesma coisa que eu. Ele largou o emprego, parou de trabalhar, largou lá a faculdade e veio estudar aqui em Sabará. E assim, para ele mudou totalmente. Ele, rapidinho, ele encontrou um emprego, conseguiu um emprego melhor do que o que ele tinha antes. Assim, a vida dele mudou, né? Graças ao IF, as possibilidades. Assim, eu acho que gera um impacto muito grande para os estudantes. Sabe? A gente tem muitas oportunidades, assim, por exemplo, esses projetos sociais, as horas complementares, tudo isso vai agregando ao estudante. Você estava com quantos anos quando você entrou aqui? Quando eu entrei aqui, eu estava com 21 anos. Um baby. Eu vejo muito isso também, o amadurecimento dos alunos, assim. Eu falo, quando eu estou em banco de TCC, eu adoro falar isso. Que eu dou aula no primeiro período, aí eu ponho os meninos tudo para apresentar seminário, nem sei se vai passar por isso. E aí você vê, assim, quão frágil é aquele aluno, quão inexperiente ele é, mas tá tudo bem, sabe? Você tá começando ali. E quando eles vão apresentar TCC, é uma segurança, é um amadurecimento, isso assim, nossa, cara. Exponencial, né? Não é? E aí você fala assim, poxa, eu ajudei, de alguma forma eu ajudei aquele menino ali, né? É muito legal. Eu acho assim que o amadurecimento é muito interessante, assim. Acho que ensino de qualidade, ensino, né? Educação, né? Não, mas é importante a gente frisar. Porque eu te perguntei esse negócio da idade também por isso. Porque, assim, a Cris tocou num ponto que eu achei interessante, que foi a questão da crítica, do senso crítico. Ah, sem dúvida. Essa proximidade, que é uma coisa que, inclusive, eu sinto falta do Morada da Serra como aluno, falando agora como aluno, né, que eu tive lá e tive aqui. Eu peguei a transição, então eu posso falar, assim, porque o principal da mudança que eu acho que para quem passa aqui dentro, fora os trabalhos que são levados até a população local, mas quem passa aqui dentro, eu acho que o maior ganho, a forma mais que eu vejo assim
igual a Cris está falando dessa mudança assim, que eu vejo, às vezes não é nem tanto o que a pessoa aprende em si, tecnicamente falando só, mas é esse contato com pessoas aqui dentro, essa proximidade networking, né? Isso é uma coisa que, assim, eu acho fantástica. E aí, por que eu falo Mas disso? eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Exatamente. Né? Por isso que eu falar. Porque a gente cresceu. Exatamente. Então não tem como você esbarrar todo mundo. Geograficamente falando, antes você não tinha como. Você tinha que entrar para sua sala. Você ia lá, pedia benção, você pedia benção aos professores e depois você quase isso, cara. É um negócio assim. Então, e outra coisa, até os professores mesmo. Os professores, igual eu falei, a Cris dividia a mesa, de dia tava lá, tinha o horário dela, de noite era outro professor. E ela tava aqui, tinha um professor de administração lá, o professor de. A engenharia na época acho que não chegou a pegar, mas a de administração tinha, logística tinha, e aí, de TPG, e o atendimento era lá. E o atendimento era lá. Não, o atendimento era no corredor, onde tinha um espacinho ali. Era qualquer lugar era atendimento. Mas o fato de você chegar ali, então às vezes assim, era tudo ali, estava todo mundo ali, você via todo mundo. O fato de você enxergar as pessoas ali dentro. Como o espaço geográfico nosso aumentou de uma hora para outra e foi muita coisa. Isso foi positivo também. E que precisava, óbvio, precisava. Mas assim, a gente leva um tempo para, por exemplo, preencher talvez e para começar a tomar noção desse espaço todo que a gente agora tem. E isso é impressionante, como que o espaço molda a gente. Porque fica todo mundo agora mais afastado, você fica mais difícil de você saber às vezes o que está acontecendo. Teve a pandemia nesse Teve pandemia, lógico, que influenciou. Aí, né? Mas assim, é nítido, cara, como que é estudar o Morada da Serra, que eu tive aula lá e tive aula aqui. É bem diferente. E os professores sentem isso, a gente sente isso, a administração sente isso. É bem diferente, cara. O fato de você ter essa proximidade com pessoas que têm uma experiência de vida, um nível de formação e que tem condição de te dar esse atendimento, porque também tem isso. Não adianta você ter todo o know-how, mas não ter condição de passar isso. E você ter essa oportunidade é o que para mim assim mais aproxima, mais te dá essa... É com pessoas que se constrói. Isso aqui sem ninguém é um monte de tijolo empilhado. É, com pessoas. E essa proximidade é que faz acontecer, né? Isso assim ficou nítido. Acho que foi a coisa que mais eu consegui distinguir, assim, porque o ensino continuou na mesma qualidade. Mas a parte da proximidade, cara, trazia umas coisas assim muito interessantes. Você chegar, trocar uma ideia, igual nós estamos fazendo aqui através do podcast, era uma coisa que hoje a gente tem um podcast, mas antes não, a gente trocava ideia e tal, entendeu? E isso é muito importante. Essa parte de formação humana ela é muito importante. E a outra coisa que eu te perguntei, questão, por exemplo, da sua idade, que é uma mensagem, inclusive, para os alunos também, porque eu também trabalhei, estudei, e é uma realidade brasileira, principalmente no curso superior, falando. E aí você está trazendo um exemplo vivo, assim. Eu vejo, quando eu comecei a estudar, outro dia mesmo, eu tentar a faculdade, a gente só tinha opção, ou era Cefet, que também era mais aplicado, e a UFMG. Então, assim, era um processo bem... Os primeiros vestibulares que eu fiz, a Cris passou por isso também, sabe? E aí, hoje não, com os institutos, principalmente... Na minha cidade, onde eu sou, eu nem tinha, não tem ainda universidades federais, né? Eu tive que sair de casa com 18 anos para estudar. Não tinha opção, né? Ou era Vitória, ou era Viçosa. O pessoal ia muito para Viçosa, meu irmão, por exemplo, estudou Viçosa. E eu acabei indo de Juiz de Fora, mas não tem ainda federal no Cachoeiro, né? Na minha cidade natal. Então, era difícil, né? Acho que ainda é difícil. Tem que estudar. Não, mas eu falo assim, hoje aqui, pelo menos na capital, tem hoje muitas em Belo possibilidades. Horizonte, você fala, poxa, eu já não passei no vestibular da UFMG, mas eu tenho um campus. Tem o IFMG, tem o UENG, tem várias outras, né? Tem possibilidades, né? Mas, assim, não sei, eu vejo
a geração um pouco depois da minha, que são o Léo, os meninos assim, os meninos de 2016 lá, por exemplo, eu vejo que, cara, é uma coisa muito boa, assim, é uma oportunidade muito nova. Você estava falando do Internacionaliza, o Alan, que é da sua turma, sim, ele fez o intercâmbio, voltou, formou e agora está fazendo mestrado lá em Portugal. Então, bem bacana. Conseguiu construir essa portas, né? Graças a... Entendi. Porque ele foi lá, fez o contato, fez disciplinas lá, depois terminou aqui e foi fazer o mestrado. Viu como é que era, né? Entendi. Então, não é que ele foi muito dele, mas o IF possibilitou. Com certeza, a porta de entrada lá, ali. Né? Talvez se ele não tivesse ido, ele faria o mestrado aqui no Brasil. Exatamente. E aí, por exemplo, essa questão que você falou, né, da escolha que você fez, né? Quando você tá novo, muita gente liga às vezes com os técnicos, né? Pai desesperado. Nossa, eu perdi a data, eu tenho que pagar o boleto. E aí o menino com 15 anos de idade liga lá pra gente assim, e o pai desesperado. Aí você tem que fazer aquele trabalho. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Seu filho tá muito novo ainda. Tenta de novo, ele vai repetir o primeiro ano, mas calma e tal. É lógico que o mercado tem essa necessidade, a pessoa, né? O capitalismo faz muito isso com a gente, né? A gente quer 15 anos já ser pai de família e já tá com a empregada e tudo mais. Já tem tudo certo na vida. Mas a vida tem disso. A gente precisa também de ter essa cadência muito importante. E aí, quando você falou da escolha que você fez, eu acho isso muito legal, porque muita gente às vezes fala, poxa, eu não tenho essa opção, tem gente que não tem essa opção, mas tem gente que às vezes não cogita estar naquela vida ali, não cogita às vezes essa mudança, essa possibilidade, assim. Mas, igual você falou, o Internacionaliza, quando você entra, você abre mão às vezes e desafio, né? Um desafio, você falou, vou arriscar. E você entra aqui no Instituto. E por isso que eu acredito tanto nisso aqui. E você vê a potencialidade que isso aqui tem, as portas que se abrem, as pessoas com quem você convive aqui dentro. Cara, é uma coisa assim que, sabe, não é mensurável em números. Sabe? Você pode pegar aqui todas as os melhores estatísticos do mundo e colocar para analisar isso aqui, que não vai te explicar o ganho que é você, às vezes, abrir mão. Não é é lógico que a gente tem que saber que tem muita gente que não tem essa condição, que inclusive o papel dos cursos de extensão e do IF, de uma forma geral, é mudar essa realidade e fazer com que a dignidade seja acessível a maior parte das pessoas, principalmente aqui onde os campos estão inseridos. Então, você perguntando da educação, fazendo essa volta toda para falar, uma das coisas que eu vejo mais importantes assim, do Instituto, onde ele está alocado, é isso, essa mudança, essa abertura de possibilidades que eu acredito no testemunho. Uma coisa é você não ter opção nenhuma, outra coisa é você ter opção. Quando você tem demais também, às vezes você fica sem noção. Você fala, não, tem tanta opção que eu não sei o que eu escolho, né? É uma outra realidade. Agora, aqui embaixo, quando você não tem nenhuma e ter alguma, é uma diferença. E você se arrepende? De forma alguma. Quem eu sou hoje tô anos-luz de quem eu era quando eu entrei aqui no IF. Eu falo assim, a Jus pelos projetos que eu desenvolvi, pelos desafios que eu enfrentei aqui no IF, essa questão também dos movimentos estudantis, isso assim, eu tô chegando a um patamar em que eu jamais imaginei que eu ia chegar, tudo graças ao IF. Isso é muito legal, né? Ter esse testemunho. É muito legal. E você é um aluno ativo, né? Sim. Participa, faz projetos, muito legal. E aí, falando um pouco dessa questão do movimento que ele citou, assim, toda essa conversa que para mim está sendo ótimo, porque eu estou descobrindo histórias que eu não sabia, e mesmo eu estando na namorada, a gente conversando muito, mas falando disso, assim, foi um momento que resgatou um pouco disso, assim, esse momento que nós estamos contando essas histórias, e quem está nos assistindo depois vai conhecer também. É um momento dessa construção humana de diálogo, assim, que
eu acho que é importante a gente parar um pouquinho para ouvir, para você também dar o devido valor, dar essa construção humana ali de sentir, porque às vezes, igual eu falei, a Cris está lá trabalhando lá e eu tô lá embaixo, e os alunos também ali, e não tem essa interação. Então, quando você traz esse tipo de trabalho, é um momento que a gente tem de uma oportunidade que a gente tem de conhecer o próximo. E é uma coisa que eu senti muito quando eu veio para cá. A gente não deixar essa coisa sair fora, parar com isso. Mas se vocês chamarem Wanda... Não, nós vamos chamar, tem vários nomes aí. Wanda é um deles, inclusive, que é bem... ótimo chamar. Com certeza. Ela com certeza vai estar aí quem sabe um dia o reitor, o Kleber, né, que eu falo. Porque os que estão mais novos, assim, o pessoal tá chegando agora, muita coisa para resolver, então estamos esperando dar uma... mas específico de Sabará, a Wanda vai ser... Vai ter muita história. Vai ter muita história. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. E fora com homenagem a ela também, que é merecido. Claro. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é um pouco importante, sim. Mas essa conversa, assim, tem muitos nomes, assim, muita gente que vem na cabeça, né, que tem... Mas eu acho que é importante, independente de quem seja, essa conversa, assim. A gente chamar, ouvir as histórias. Cada um vai ter uma história diferente, e vai ter essa visão, né? Vai ser essa particularidade, vai ser bem legal. Porque tem aquele canal IF Obscuro, né? É porque é isso mesmo, cada um tem sua visão e fica naquela. Na medida que você não vai ter as visões holísticas, o IF vai esclarecendo. Mas a Wanda vai ter o centralizador. Ela vai conhecer muita história, assim, vai iluminar bastante. A maioria das histórias do início é ligada à Wanda, né? Então, eu tenho uma história com a Wanda, um outro professor vai ter história, então vai ser... Até por essa característica, né? Você tinha 4 campos dentro de um só, mas quem, né, meio que unificava ali tudo era na Wanda. Então, tem muita coisa que ela teve que ela que vai saber, porque ela tinha que preencher todas essas áreas. Né? Eu tô lembrando que o primeiro dia que eu cheguei no IF lá, no Hora da Sé, quem me recepcionou foi a Marcinha. E a Marcinha tinha acabado, tipo assim, ela tava uma semana lá, eu tô conhecendo as coisas aqui também. Foi muito engraçado, assim. Eu levei a Heleninha, né? A Heleninha tinha 6 meses na época. Foi... Tem muita história ainda pra contar. A gente vai chegar lá, nós ainda vamos fazer vários episódios aí para contar um pouco mais do nosso campus e também do IF ao todo, abrangendo vários pontos de vista. Esse foi o primeiro, né, para dar uma introduzida, muito assunto assim novo, de como que eram as coisas e tal, mas com certeza vai ter muito assunto ainda para discutir e aprofundar, né, coisas que agora para frente estão sendo desenvolvidas aí. O que a gente espera? E falando nisso, o que a gente espera aí? O que você espera? Do IF? Pro futuro? Os desafios como é que é o nome? Encantamentos. Eu acho que a Sabrina vai dar uma organizada primeiro. Tem muitos fluxos que estão muito bagunçados, assim, no ensino como um todo, né? Eu acredito que ela veio com essa pegada de organizar, desburocratizar. Acho que tem você fazer uma visita eu já fiz várias visitas técnicas, Matheus já foi comigo em algumas, inclusive. Hoje em dia você tem que pedir com 3 meses de antecedência, não é bem assim, né? A empresa, eu represento, então eu acredito que ela veio para tirar um pouco essa desburocratização. Eu acho que a gente precisa, a gente está com muita oferta de superior e pouca oferta de técnico. Eu acredito que isso deva se inverter nos próximos anos. Eu acredito que a gente vai abrir mais técnicos. Não diminuir o superior, porque o superior está aberto, né? Mas acredito que a gente vai aumentar a quantidade de técnicos, né? Que a gente vai oferecer à comunidade. Porque o IF, ele é mais voltado para o técnico, né? E a gente tem menos alunos no técnico do que no superior. Então eu acredito que no futuro próximo... Está com 50 professores, mais ou menos? Ao todo?
Acho que é um pouco mais, né? Não sei essa quantidade, não, mas eu acredito que a gente vai conhecer mais, não necessariamente outros técnicos. Pode se abrir, por exemplo, eletrônica, em 2025 vai abrir outra eletrônica, ter 2 turmas de eletrônica. Então pode ser que em 2026 tenha 2 turmas de informática, né? De técnica de informática. Eu acredito que a gente vai abrir mais técnico do que superior. Né? O TPG, por exemplo, não vai oferecer mais, né? Então, os alunos está em encerramento. Então, eu acredito que vai ter essa inversão nos próximos anos. O que eu acho ótimo também, da parte humana do campus. Aí! Essa proximidade que a gente sente falta, né? O que você acha que a gente poderia, assim... Então, a gente está tentando, não sei se o Léo participou, a gente juntou todas as turmas de MSI, falou um pouquinho da grade, ouviu os alunos, né? A minha sugestão é que isso seja feito no mínimo 2 vezes por semestre, no início do semestre e a outra no final do semestre. Então, fazer essa escuta, né? Fazer essa escuta e o retorno também, né? Porque não sei se o Léo estava. Não. Tiveram muitas sugestões. Por que não tem uma sala? Por que não tem um laboratório? Por que não tem isso? Por que não tem uma infinidade de coisas lá? E aí a gente vai levar para a direção, vai ver o que a gente pode fazer e depois dar um retorno, né? Tipo, olha, a gente precisa pedir, a menina pediu para o curso começar 9 horas da manhã. Aí nessa aí até eu me respondi para ele, isso aqui não dá, né? Tem umas coisas bem assim, né? Mas tem coisas. Então é importante, acho que aqui é o espaço, né? Mas se você quer interação, você tem que escutar. Você está ali para escutar, então vamos escutar. Então, a minha sugestão é que todo mundo fizesse um pouquinho isso, né? Ouvir os alunos, né? Os alunos é o nosso objetivo final, assim, formar pessoas cidadãs, né? Então, a gente precisa escutar. Mas é muito difícil. O quê? Ou escutar ou organizar? Organizar o tempo. Porque, por exemplo, eu perdi 2 aulas. Então, quer dizer, para mim, no meu conteúdo vai fazer diferença, né? No outro professor também. Então, tem professor que não vai abrir mão da aula dele. Então, é difícil, né? Pois é, mas, por exemplo... E outra coisa que eu acho que aí eu vou cobrar dos alunos, né? A gente faz o evento, o EAT, para os alunos. Não é para mim. Eu não perco meu sábado com a minha família para mim. Para os alunos. Aí os alunos não vêm. Aí é chato pra caramba, né? Aí dá aquele desânimo, assim, putz, perdi todo um trabalho, né? Porque o Léo participou. O Léo dessa vez botou muito pra trabalhar. Olha o tanto de preparação que você teve ali, né? Então... Semana de CIT. Os meninos do TEC participam porque vale ponto. Eu acho errado, vale ponto, tá? Mas eles participam. Agora, os superiores, pouquíssimos participam. Aí, o que eu fiz? Peguei minha aula, levei lá no horário da aula, né? Pedi outra aula, mas tudo bem. Então, essa proximidade... E quando era lá no Morada da Serra... Esse é o ponto que eu queria. Tipo assim, os meninos ficavam o dia inteiro lá, sem ter lugar para comer, sem ter lugar para tomar banho, e participavam de tudo. Então, os meninos também precisam estar envolvidos, né, nessas atividades extras. O que eu percebo muito é que o projeto de extensão atrai muitos alunos, assim. No meu conectividade, no meu é ótimo, né? Eu tenho uma equipe com 10 alunos. E olha, tem um bolsista. O resto eles pedem para participar. Então, às vezes, né, aumentar a oferta de projetos. Mas você acha assim, você está falando, tem muitos alunos, né? Às vezes até mais do que tinha lá no Morada da Serra, porque também tinha essa questão, sim, né? Um índice de evasão muito grande na época. Alto. Mas ainda está um pouco alto, eu acho. De 2018 para cá diminuiu, né? Um pouco. Mas em vistas do que diminuiu bastante, né? Aí, assim, o que você acha que falta, assim, para
Ou poderia melhorar pra gente tentar recuperar essa questão? Eu tô tentando trabalhar nessa Não, parte, então, eu tô falando da escuta, eu tô trazendo tentar escutar melhor os alunos e os alunos participarem também mais ativamente, porque eu percebo que Você acha que é uma questão mais de participação? Sim, também. Os meninos vêm aqui pra ter aula e vão embora. Eles não ficam no campo. Então, aí a minha sugestão até com os professores de BSI, vamos arrumar um lugar para vocês não ficar, mas é um laboratório. Vocês querem sala, né? Eu quero um laboratório. A gente quer os dois, tudo, a gente sala, laboratório. Porque como que o menino vai... Olha, gente, eu quando fiz faculdade, eu não tinha um computador em casa, não. Eu ficava o dia inteiro na faculdade, estudando no laboratório. Então, o laboratório é importante, quer dizer, é essencial para o aluno. Né? Então, manter o aluno aqui no instituto, aí não tem comida. Mas lá no Morada é mentira. Mas... Você tá vendo? Eu tô querendo fazer os seus contrapontos pra gente tentar chegar no denominador. Por exemplo, comida, tem que ter comida pros meninos ficar aqui, tem que ter um lugar, tem que ter lugar pra estudar, tem que ter um lugar pra divertir também, né? Porque ninguém é de ferro. Sabe por que eu tô te fazendo esse aperto assim? É porque eu vou, como aluno, né? E tô técnico também. Não tá legal. Eu tô só te falando assim, eu falo essas, né, troca de informações de, mas lá como é que era e agora e tal. É porque é o seguinte, uma coisa que você falou, a nossa turma de 2016 foi a primeira que... 2017, não? Não, foi 2016, né? Aí 16 foi a primeira turma... Foi à tarde. Que foi à tarde. Sabe o que eu, né, a visão de cá, vejo? Que o fato... Não falando de mudança... Foi a única, isso. Não falando de mudança de horário de curso, mas assim, o fato de ter aula de manhã e de tarde. E o fato de você... Apesar de que a gente participava mais, talvez, e tudo, mas eu acho assim, eu via às vezes os alunos tinham aula de manhã e de tarde. O pessoal das turmas anteriores fazia, às vezes, aula com a gente, e vinha, e tinha uma interação. Porque eles acabavam puxando esses isso, e o fato também de ter os dois horários, assim, eu acho que talvez permitisse ter uma percepção de sei lá, uma participação maior, porque era de manhã e de tarde. Não sei. Pode ser. Mas os meninos pediam pra não ter aula à tarde, né? Por causa de estágio. Aí tinha essas discussões. Sempre existiu, né? Sempre vai ter, assim, quem vai gostar de um horário ou de outro. Não sei se... É porque, por exemplo, hoje vocês também podem puxar disciplinas em outros... É porque como... Mas olha manhã... só que Não, é porque eles tomavam pau, então de manhã eles faziam o horário do período deles normal e puxavam à tarde as que eles tinham tomado pau, né? Isso. Inclusive vários, o Thales e Dança Turma juntou, vários do pessoal que era das outras matrizes vieram e depois juntaram com a nossa de tarde, assim, então teve uma galera que juntou. E eu acho que isso foi legal também, assim. Mas eu não sei, assim, eu acho que essa interação, acho que não basta a pena, por exemplo, é lógico que tendo sala ou laboratório aqui, eu acho que vai valorizar um pouco isso. Comida, não, é porque a ideia é que o aluno fique aqui. Eu acho que essas coisas do aluno vir embora é ruim, porque ele não vive o IF, né? O menino do técnico, ele chega às 7 horas da manhã e vai embora às 5h20 da tarde. Então ele vive o IF o dia inteiro. Mas hoje, por exemplo... Eles são muito mais participativos. Mas é porque, pra gente não ser injusto, existe laboratório hoje, né? Tá lá montadinho. Não. Existe. Tá. Existe. Fisicamente existe. Vamos lá. Ok. O que tá faltando? Porque, por exemplo, quando a gente fala hoje... O que está faltando? Os alunos se organizarem melhor. Porque eu preciso de um monitor para ficar lá no IF. Eu não consigo um monitor para ficar no laboratório. Isso, mas, por exemplo, se você, como professor, quiser ficar lá, você não pode? Não, aí eu posso. Eu posso ficar lá. Só aí, que eu não só dou aula, né? Eu tenho outros... Olha um aperto aí, tá? Não, eu tenho conectividade, tem programa Sabará, eu tenho TCC... Não tô de forma alguma aqui então, querendo. Então a gente precisa de um aluno que fique lá como monitor. O Grêmio faz isso. Lindamente, funciona.
Mas hoje tem bolsas de monitor para isso? Não tem. Aí o que a gente fala? Oferece horas complementares. E aí, horas complementares é um problema, porque o menino chega lá no TCC, fez tudo, defendeu o TCC, o que falta? Horas complementares. Senti uma pontada nessa música. Sim. Aí o que acontece? Conheço a Cris já de outros canais, mas enfim. Aí o que acontece? Mas eu falo assim, Cris, por exemplo, você acha que não poderia, eu sei que você tem todas as suas atribuições e tudo mais, mas igual você está falando, você sente essa necessidade e tal, a gente sente essa proximidade que falta hoje. E aí você acha que os alunos poderiam também fazer essa parte? Não, você não acha, por exemplo, que a gente poderia fazer talvez um casado, conjunto? Não, pode ser, mas eu preciso de uma igual um projeto. Sei lá, vamos supor, pega lá, vocês são quantos? Não, é igual um projeto. Eu não dou aula no projeto conectivo. Eu tenho um monte de aluno que tá lá agora. O material eu reviso, eu faço escala. Eu digo nesse início, não, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu vou me responsabilizar pelo Léo que vai estar lá no laboratório. Uhum. Entendeu? Sim. Então, se acontecer alguma coisa, ele não vai estar sozinho nessa. Eu vou estar junto com ele. Então, ele não vai estar lá sozinho, a Deus dará. Ele vai estar lá tomando conta do laboratório, mas vai ter sempre um professor de respaldo. Mas sem querer ser chato, mas fala assim, por exemplo, se é uma pauta muito importante, todos nós sabemos disso, e temos esse interesse. Mas isso só acontece porque já teve roubo aqui, né? Isso. Se não tivesse, não teria esse problema. Aí, mas eu digo assim, por exemplo, nesse início, pra gente talvez iniciar ou retomar essa condição, por exemplo, até que seja resolvida essa questão orçamentária, talvez, ou de estrutura, ou de aluno, ou de bolsa, não sei o que é para acontecer, não teria, às vezes, condição de fazer uma adaptação inicial, como tudo é no início, às vezes os professores fazerem um rodízio ali, ficar pelo menos, sei lá, escolher um dia na semana para estar aqui. É uma proposta, mas tem que ter um aluno junto. É como se fosse um projeto. O aluno você fala para usar o laboratório ou para ficar como responsável do laboratório? O Grêmio faz isso, gente. Ele se organiza, nunca tem problema. Agora, uma coisa que podia resolver é todo mundo liberar a imagem. Põe uma câmera lá, a câmera tem aí. Pronto, acabou. Filma tudo, você conta alguma coisa, mas tem gente que não libera a imagem. Professor que não libera. Aí é uma coisa do ser humano, que a gente não vai ter como mudar. Mas assim, eu acho que a gente consegue pensar em outras formas, assim. Acho que precisa de sentar e talvez ter tá faltando às vezes isso um pouco, assim, da gente sentar e começar a debater. Nós viajamos agora, nós fomos para outro... Não, porque eu pensei na expectativa, né? E você veio aqui na parte a gente falando dessa questão da interação do Sabará, e aí eu vim para essa pauta de... Eu não estava preparada para essa pergunta, viu, Léo? Essa pergunta você não me mandou. É porque eu fiquei curioso, assim. Mas a expectativa, assim, que eu acho que vai acontecer é a troca. Assim, vai ser ofertado mais vagas no técnico do que para o superior. E eu acredito muito que Sabrina vai tentar desburocratizar. Melhorar os processos, né? Eu acredito. Tenho essa esperança. Beleza, pessoal. Então, eu acho que já fizemos todas as perguntas. E mais algumas. Mais alguma? Fora do script? E podemos encerrar o podcast. Agradeço muito a participação de todos, viu? Foi um prazer para mim também estar aqui com vocês, conversando sobre esses assuntos. Eu acho que a nossa missão aqui desse podcast é levar a informação para os alunos, fazer para eles participarem, entenderem tudo o que acontece aqui no campus. Muito obrigada também, quero agradecer o convite. Eu acho muito válido o que vocês estão fazendo. E não só para os alunos, a comunidade acadêmica precisa saber da história do IEF. Né? Eu acho que isso só consolida ainda mais o nome do IEF em Sabará. Parabéns. Parabéns. Valeu. Eu também queria agradecer a oportunidade. Desculpa os apertos, mas é porque eu fico muito curioso. E, assim, é uma oportunidade que às vezes a gente não tem durante o dia a dia, né? Aí acaba, assim, nesses momentos a gente vai estar bem livre, assim, a gente acaba querendo saber um pouco mais. Mas eu acho que já foi um grande avanço, assim, acho que vai trazer muito benefício nessa parte de informação, né? De instrução para os alunos e
pertencimento, que é uma pauta que, para mim, é uma pauta muito importante, assim, que eu tento trabalhar nesse viés, assim, eu vou estar sempre buscando isso que eu vivi, que eu acho que é bom de ter também, né? E por isso que até a gente entra nesses assuntos e que eu acho que vai trazer benefícios nessa questão, assim, acho que o pessoal vai ter oportunidade de conhecer bem as histórias, né? Vai ser. Então nós encerramos aqui o podcast, agradecendo você pela participação, pelo tempo. Deixe seus comentários. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu.